O Black Lives Matter e os conceitos de Black Money não devem ser apenas ideias abstratas sobre o impacto que queremos alcançar. São vias para alcançá-lo. A raça é um dos indicadores mais confiáveis de expectativa de vida, desempenho acadêmico, renda, riqueza, saúde física e mental, mortalidade materna e muitos outros indicadores de qualidade de vida. Esse fator determinante, a raça, mostra que as organizações que se preocupam em apoiar a mudança social devem parar de tapar o sol com a peneira e tomar medidas deliberadas para confrontar o óbvio. O problema racial precede o social. A melhor forma das instituições privadas apoiarem a pauta antirracista é analisando os dados e tomando ações racializadas dentro das políticas de ESG. E hoje eu tenho o prazer de estar no painel maravilhoso com impactos de verdade, agentes que transformam e aceleram o nosso ecossistema. Convido a Renata Truzzi, que é Country Director Brasil da Nest, o Preto Zezé, que é CEO, presidente da CUFA Brasil, e Isabela Mendes, CEO da Surf Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel Acelerando o Futuro. Gostaria muito de agradecer a disponibilidade de cada um de vocês e solicitar que se apresentem rapidamente e dividam conosco a perspectiva de cada um sobre a responsabilidade das instituições públicas e privadas no confronto às iniquidades. Aí, falando aí um pouquinho de vocês, o que cada um faz e um pouquinho do que vocês sentem da necessidade da responsabilidade das instituições, tanto públicas quanto privadas, nas lutas pela desigualdade. Obrigada, Nina. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Uma grande responsabilidade estar com pessoas tão importantes aqui para o nosso Brasil. E, bom, sou Renata, como você apresentou, diretora de uma organização sem fins lucrativos que investe, apoia o que chamamos genericamente de negócios sociais, negócios de impacto social e ambiental. E o nosso viés de impacto social é poder gerar emprego e renda digno, né? Então, desde que isso começou a fazer parte da missão da Nest, uma organização de mais de 20 anos, a gente começou a ver a importância de se mensurar, de se ter indicadores, como você mesma falou, indicadores de raça, indicadores de gênero, tudo para poder enxergar o real impacto do que a gente tem feito, do que os negócios do portfólio Nest têm feito, né? E daí, indo para a sua pergunta, né, qual a responsabilidade de cada instituição na questão, no confronto às inequidades, eu acho que é a responsabilidade de todo brasileiro, né? Eu acho que o que a gente vive aqui, então a gente está falando de inequidades e de injustiça social, né? Então o que a gente vive aqui não é um problema de hoje, não é um problema dos anos recentes, é um problema de décadas, séculos, e tem a ver com a história do nosso país, né? Então é um problema de todos, é um problema muito profundo. Então, como brasileiros realmente preocupados em resolver isso, seja a gente uma pessoa física, uma empresa, uma pessoa que participa de uma instituição pública, privada, ou de qualquer outra instituição de educação, eu acho que pessoas realmente comprometidas em resolver isso, tem que ter essa responsabilidade, tem que chamar isso para os seus planos de trabalho, para suas metas, para o seu horizonte, né? Aqui dentro da Nest isso significa investir em emprego e renda dignos, né? Então, emprego e renda dignos para quem não tem. No Brasil, isso é normalmente, principalmente, a população negra no Brasil, e que hoje a gente consegue enxergar isso, consegue medir isso e lutar por melhores resultados. Essa é a população que está mais excluída do que a gente chama de empregos dignos aqui, né? Então, assim como a Nest enxergou isso, e na nossa atuação não só aqui, mas em outros países, a gente acredita ser responsabilidade de todo mundo. Todo mundo que realmente se importa com essa questão tem que ver estratégias de transformar isso, e como a Nina mesma falou, deixar de tampar o sol com a peneira, mas sim fazer parte dos seus modelos de negócios, das suas instituições. Caso contrário, talvez a gente não resolva a questão. Perfeito, Renata. Começou perfeitamente falando de emprego, renda e toda essa intencionalidade de olhar indicadores. Preto, fala um pouco para a gente desse trabalho seu e também da CUFA, e
estratégico, né, nas periferias e como ele tem sido realmente importante para o nosso Brasil. Nina, eu queria agradecer o convite primeiro, você conhecer essa mulher porreta importante, desbravando vários ambientes, vários cenários que pareciam impossíveis para nós e com certeza fará muita diferença para as novas gerações que terão uma referência positiva do que a Nina está fazendo agora e que muitas vezes até pelos nossos não entendem que não é a Nina sozinha, apesar dela aparecer mais, mas a Nina significa nós aí, significa nós desbravando o caminho, significa coletividade a partir, né, da figura da Nina Silva. Então, para mim, é muito feliz de estar aqui. Tá, então, nós já estamos há mais de 20 anos nas favelas, baseado em cima de 3 eixos. O primeiro deles é formar lideranças nesse território. Nenhuma mudança que aconteça nesse território se as pessoas desse lugar não participarem da elaboração das saídas. Então, para isso, a gente forma homens e mulheres nesse território para liderar os processos e as ações. Para quê? Para mudar de só um lugar de problema, de dificuldade, de tragédia. E aí vem um segundo ponto, um repertório de ações positivas dentro desse território, como forma de transformar o estigma que ainda recai sobre esse lugar em carisma, né, onde muitas vezes as empresas ou o governo de falta como lugar de fragilidade e não percebe as potências que esse lugar produz. E, por último, tentamos construir em parceria com parceiros fora da favela consensos em torno de uma agenda pública que a gente possa pautar a política e não ficar a reboque dos políticos e as conveniências do momento. Então, a gente tem que trabalhar com parcerias para tentar pautar agendas que, para nós, são muito importantes, como o enfrentamento da desigualdade, o enfrentamento do racismo e a construção de uma sociedade justa e igualitária. Obrigada, Preto. Desigualdade, enfrentamento, liderança na base, a gente começou bem. E a Isa, fala pra gente um pouco da Surf, né? O que é a Surf, um pouquinho de você também, das iniciativas e esse propósito aí que fez a Surf se conectar junto ao movimento Black Money. Primeiramente, é um prazer estar aqui, é uma honra poder participar do evento, que está brilhante, né? Está lindo, mas principalmente a poder colaborar e com um movimento que é muito maior, né? Como o Preto Zezé já disse, muito maior do que a Nina e o Alan. Poder contribuir aí com todo o movimento Black Money. A Surf Digital é uma empresa que tem como missão ajudar outras empresas a crescer através do marketing digital. Então, nós somos uma empresa de outsourcing, marketing e vendas, e o nosso trabalho está muito relacionado com grandes corporações, empresas de vendas complexas. E a gente, há bastante tempo atrás, quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, a Nina e o Alan, e a partir da pessoa deles, poder conhecer melhor o movimento Black Money, nós já tínhamos como um pilar de cultura do nosso negócio a diversidade. Porém, a gente queria e quer que a Surf não seja mais uma dessas empresas que está falando diversidade. A gente quer viver a diversidade. E dentro das nossas possibilidades, né, além das iniciativas de contratação, de carreira, de pessoas diversas, a gente está também apoiando, né, o movimento Black Money por entender que essa é uma forma da gente gerar mais impacto dentro da nossa realidade. Então, mais do que só falar sobre diversidade, a gente, quanto empresa, quer construir um futuro diferente do nosso presente, entendendo que estamos num país que é extremamente desigual, que as oportunidades não acontecem, né, de maneira uniforme para as pessoas e que não dá para a gente ficar simplesmente aguardando o poder público tomar as iniciativas, que é uma responsabilidade tanto governamental, da iniciativa privada e em algum nível individual. E essa é a nossa contribuição, né, até o momento, do ponto de vista do negócio Surf Digital. Importantíssimo, Isabela, você colocar esse posicionamento da Surf Digital em relação a ser uma empresa que, desde o seu DNA, da cultura, ela pontua o lugar de diversidade como um lugar que faz parte da empresa. Tem uma frase, né, do Milton Friedman que diz que o único propósito de uma empresa é gerar lucro para os acionistas.
Ao defender a maximização do lucro em detrimento a qualquer outra forma de resultado, já é a forma de recompensar o risco que o investidor incorre. Essa teoria pode sobreviver até os dias de hoje se temos pressões dos consumidores, as pautas de ESG, os boicotes na internet a empresas que não estão posicionadas, muito menos fazendo o que deve ser feito. Vocês acreditam que frases como essa de gurus tradicionais sobrevivem com um mundo que precisa acelerar e precisa pensar no futuro para todos? Obviamente, eu não acredito nessas máximas do mercado, até porque se a gente não mudar os modelos vigentes, a gente não vai atacar o problema e vai continuar tapando o sol com a peneira, né? Então, o que eu estou falando? A gente está falando de modelos de negócios tradicionais. Eu mesma, né, estudei, fiz administração, é isso, vamos atingir o lucro, essa é a única coisa que a gente mede, esse é o único indicador, lucro, resultado financeiro, é o único indicador que a gente usa, né, para comparar desenvolvimento de países, né? Não é nem só de empresas. E já faz, juro, uns 20 anos, primeira vez que eu ouvi, daí eu já era uma pessoa uma profissional do setor de organizações sem fins lucrativos, preocupado com impacto. Foi a primeira vez que eu ouvi que os países não deveriam ser medidos e comparados pelo PIB somente, né? E 20 anos depois, acredito que a gente ainda está um pouco atrasado, mas talvez por só ter incentivado medidas mais imediatistas, né? E a mudança ela tem que ser sistêmica, ela tem que ser profunda. Então, o que está acontecendo hoje, uma nova geração cobrando, as empresas entendendo e fazendo melhor nessa sigla ESG, né? O impacto ambiental, social e governança, isso virá mainstream, como a gente fala, virar uma coisa que todo mundo entende um pouco, é importantíssimo, é super positivo, mas corre um risco de continuar na superfície e se a gente não batalhar por estratégias que levem às mudanças profundas e mudanças daí eu estou falando de modelos de negócios, são as empresas que querem ver um real impacto social, isso altera o modelo de negócio, sim, a lógica de retorno financeiro. Então, quem traz o recurso financeiro, então os investidores têm que enxergar isso também, né? Então, sob essa ótica, quero dizer e tentar responder finalmente que não concordo, né? Porque era uma outra realidade, um outro momento e uma outra forma, na minha opinião, antiga de se enxergar a sustentabilidade de negócios e até mesmo de investimento. Acho que muita coisa mudou e a gente precisa trazer isso para os nossos indicadores e para a avaliação de futuro das nossas empresas e organizações sem fins lucrativos e todo tipo de instituição, principalmente governos e países também. Perfeito. E você, Preto, esses 20 anos da CUFA e também toda a sua trajetória, independente da CUFA, a proximidade que vocês têm com grandes empresas e fazendo esse elo, né, com a base, você tem visto que cada vez mais essa frase ela cai por terra ou a gente ainda está nesse lugar tradicional de pensamento nas grandes corporações? Eu acho que o Friedman ele falou essa frase no sentido da concepção clássica do que é o objetivo de uma empresa, está havendo um movimento da sociedade que está fazendo com que as empresas mudem as suas condutas. Eu penso que agora falta a sociedade e os seus grupos organizados começarem a entender que essa mudança está acontecendo, se qualificar para essa mudança e partir para cima, porque é uma mudança que não tem recuo. Eu acho que cada um faz isso um pouco na sua esfera de atuação para que o cidadão faça uma ligação imediata de o que ele está consumindo, se está tendo trabalho escravo, se está destruindo a natureza, se está tendo um preço justo, se está tendo uma ligação com o seu território. Então, com a consciência da sociedade, o engajamento dos grupos, a compartilhar informações de entendimento sobre esse meio mercado, mas a gente vai construir uma regulação a partir da sociedade, vai influenciar o Estado, influenciar as empresas. E chegou esse momento de construir agendas que são de interesse da sociedade e não somente do mercado e do Estado. E aí a gente começa a pautá-los com os nossos interesses. E para você, Isabela, né, você trouxe aí que a Surf Digital ela trabalha com grandes corporações também no mercado.
Você tem visto, desse lado, né, de agência, de consultoria, você tem visto essa mudança e você ter conseguido dialogar melhor, conectar a cultura da surf com os seus clientes? Só voltando um pouco, né, na pergunta sobre a frase, eu acho que essa frase nos induz a um erro, que é acreditar que a diversidade ela está desassociada do lucro. E isso pode induzir com que as corporações, as empresas, achem que as coisas estão numa relação dicotômica, e na verdade não estão. O que a gente observa dentro do nosso trabalho e atendendo grandes empresas é que times diversos performam melhor, porque tem maior capacidade, maior ferramental para resolver problemas mais complexos. Além, né, da fala tanto da Renata quanto do Preto Zezé sobre uma demanda da própria sociedade. Se a gente tivesse, né, já que os dois já exploraram muito esse lado, se a gente tivesse que olhar em termos de performance, de número, fica nítido que a diversidade contribui para as empresas encontrarem e criarem melhores soluções e inovarem. Isso não sou eu quem estou dizendo, né? Tem uma pancada aí de estudos. Então, me parece que a frase erra quando ela coloca quase que quase como uma dicotomia, sendo que trabalhar a diversidade pode alavancar os seus lucros, né? Então, nesse sentido, eu discordo da frase e sim vejo um movimento das empresas que eu atendo buscando cada vez mais se preocuparem com as questões ambientais, com as questões raciais, mas obviamente que não estamos falando de níveis de preocupação e de práticas que são homogêneos. A gente já percebe que essa conversa ela aparece mais, principalmente aí quando a gente está conversando sobre marketing, comunicação, mas cada empresa ainda num nível diferente de maturidade em relação a esse assunto. Perfeito, Isa. E você trouxe um ponto que é muito importante no nosso evento. A gente não tem um painel específico de diversidade e diversidade está na pauta de todos os painéis, basicamente, principalmente quando a gente fala, né, do empreendedorismo, da carreira de pessoas negras, mas também quando a gente fala desse papel do ESG, né, dessa valorização de empresas que realmente causam impacto sobre o meio ambiente, a sociedade e que governa para essa sociedade, tem a sua governança nisso. Agora eu queria passar para as perguntas diretas, né, de cada um aqui que a gente organizou segundo a trajetória. Eu queria perguntar para a Renata. A Nest, desde 1997, atua como um fundo de venture focado em empreendedorismo social. Contudo, quando tornou-se uma percepção da direção, que momento houve essa percepção da direção que raça era um marcador social determinante para o desenvolvimento de políticas de investimento, né? Ele está falando de investimento, de dinheiro direto fazendo fomento. Em que momento que houve isso? E chegada a essa conclusão, quais os aprendizados até aqui? Muito bom, Nina. Olha, eu mesma estou na Nest há 9 anos e meio, então eu vou falar desse horizonte, tá? E ficou nítido para a gente que a gente deveria investir. A Nest, uma organização sem fins lucrativos, fundada por pessoas brancas, cuja sede principal é nos Estados Unidos e atua em países como o Brasil, de economia emergente. Ficou claro para a gente, no planejamento de 2016 para 21, que está acabando agora, né, esse ciclo de 5 anos, que o nosso investimento teria maior impacto se fosse direcionado a empregos dignos, né? Isso dito, a gente começou a construir todas as estratégias de como fazer isso, como impactar via emprego digno. Ficou claro que a gente não teria impacto, a gente não consegue impactar aquilo que a gente não está vendo e não está medindo, né? Então, eu colocaria mais ou menos nessa data, e então nesse histórico, né, fundada desde 97, desde que eu estou aqui, foi mais ou menos em 2016 em que a gente começou a olhar com melhor atenção o tipo de impacto que a gente queria mais profundo, e uma vez decidido que seria emprego e renda dignos para populações excluídas desses sistemas,
ou seja, a população excluída ela não tem acesso a emprego e renda dignos se a gente não fizesse algo, organizações como a Nest. Então, mais ou menos em 2016. Daí começamos, sabendo disso, sabendo que esse seria o problema que queríamos atacar via investimento de portfólio, formar uma rede de negócios de impacto, a gente começou a medir e a aprimorar nossos indicadores. Então, além de falar quantas pessoas conseguiram empregos dignos, a gente tinha que começar a olhar isso com outras lentes. Gênero e raça entram a partir daí. E daí ficou muito claro que, dito isso, a gente começaria a medir e daí, portanto, analisar, e daí a gente poderia ter estratégias para melhorar esse impacto. E eu lembro bem aí dos nossos reportes com a Nest, né? Toda a medição que a gente faz de avanço no nosso projeto que está sendo apoiado pela Nest, a gente coloca o avanço ali, principalmente. Nós já atuamos em totalidade com um grupo minorizado, que é a população preta, mas a gente também faz vários recortes ainda de subgrupos. Mas, Preto, queria saber de você, a CUFA ela vem fazendo parcerias, né, cada vez mais com grandes empresas, no intuito de causar essas transformações com um impacto maior, né? Tendo esse investimento dessas grandes empresas, a gente sabe que investindo nessas áreas periféricas a gente consegue um impacto maior. Mas quais os desafios ao tratar diretamente, porque tu fala com os cabeça, né? Tu fala com o C-Level, você lida ali diretamente com esses líderes empresariais e muitos destes ainda não entenderam a potência que são as nossas favelas, não entenderam os números que as nossas favelas elas geram e tentam muitas vezes reduzir a pauta a um desenvolvimento assistencial, a um desenvolvimento do tipo, vamos falar de fome, mas não vou falar de liderança na periferia, por exemplo. Então, como lidar para fomento, né? Vocês lidam na base com a questão sim da fome, vocês lidam na base com aquele grau primeiro de necessidades fisiológicas, mas também lidam com as outras necessidades de nós, seres humanos de dignidade. Então, como que é lidar com esses empresários, esses grandes líderes que acham que é só dar um dinheirinho para comer que está tudo certo? É preciso também as pessoas saberem, muita gente conheceu a CUFA durante a campanha, as campanhas emergenciais que a gente dentro da pandemia, mas a CUFA ela nunca fez ação desse tipo. A nossa ação sempre foi construir uma ideia da favela como essa potência e não carência, né? Então, o grande desafio nosso de construir isso quanto um conceito, né? O Sataíde, que é o fundador para isso, e a gente tenta levar isso para todos os lugares que a gente vai. Que aqui tem uma mudança de concepção de vários lados. Na favela, de se perceber como tal, né, quando a gente fala do ponto de vista do consumo, a favela produz 189 bilhões em poder de consumo. As empresas eles começam a tirar a gente do lugar de mandar a gente para o setor de responsabilidade social e começa a pensar como é que dialoga com esse território, como é que desenvolve negócios com esse território, como é que uma instituição que nem a CUFA, que está em mais como é que a CUFA se torna uma interface entre as empresas e esses territórios. Porque se a gente consegue levar a cesta básica, a gente consegue levar computador, chip, celular, antena de 5G, o povo da favela consome carro, consome todo tipo de produto. Então, a favela numa planilha de investimento e não como gasto. E aí é o grande desafio, né, que eu acho que é o maior gargalo quando a gente conversa com líderes, tanto do tipo de gestores, empresariais, né, CEOs, eles também conhecerem um outro olhar sobre esse território a partir da voz de quem vem de lá. Então, quando a gente consegue, você começa a deslanchar uma série de possibilidades, né? E aí você tem um cardápio, um repertório maior de oportunidades para desenvolver. Então, um exemplo, o projeto Recomeço, que é um projeto nosso com egresso do sistema penitenciário, que são homens que estavam envolvidos na vida criminal, pagaram suas penas e agora estão de volta. Que eles, durante essa vida criminal, acumularam conhecimento da vida urbana, dos lugares, dos acessos a esses lugares, do diálogo com as pessoas que moram nesses lugares, importantíssimo, que a gente converteu para outro lugar, trouxe eles para dentro de uma empresa em que a gente tem clientes como a Natura, a Boticário, a gente faz entrega desses produtos dentro de uma favela, agora é o nosso depósito, no Marne Shopping, e você tem já que é muito beco, você não consegue entrar com carro. E esses homens é que fazem toda a logística
dessa empresa. Então, você tem possibilidades várias, até porque a favela, eles organizam a produção, mas um trabalhador produz a riqueza. Né? Precisa ter um diálogo diferente entre o capital e o trabalho para que a gente garanta mais igualitário. Sim, Preto, eu fiz questão de fazer essa pergunta por conhecer o trabalho da CUF e por saber que é bem mais que a comida na mesa a gente tem que ter, né? E esse lugar, que é um lugar mínimo de existência, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando também de outras necessidades e da potência que esses locais possuem através dos nossos corpos, que são nossos territórios também. Isabela, como mulher branca, residente de uma das cidades de maior herança escravocrata do Brasil, né, você possui um comportamento bem distante do seu estereótipo. Fundadora da Surf Digital, uma agência que defende diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual e que sempre apoiou a ideia de empoderamento preto, muito antes de ser trend. A gente gostaria que você pudesse explicar um pouco que, independente do tamanho da empresa e da área de atuação da empresa, não precisa ser uma Neste que trabalha diretamente com impacto social, não precisa ser uma empresa como a CUFA, um movimento como a CUFA, que atua diretamente em territórios favelizados, mas empresas de tamanho de pequeno, médio porte também podem fazer, independente das suas áreas de atuação. Como que essas lideranças, mesmo em pequenas e médias empresas, podem contribuir para a construção de um mundo mais justo? Excelente, Nina. É uma herança maldita essa, né, do meu estado e da minha raça. E eu entendo que é minha obrigação pensar diferente. E é obrigação de todo cidadão construir um país melhor. E eu, ao longo da minha vivência e nos grupos onde eu me relaciono, eu sempre ouvia muito que, mas pensar responsabilidade social, atuar com diversidade, isso já são projetos que você depende de um departamento, e eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acredito que, independentemente do porte, o que precisa ter é intencionalidade, né? E aí, a partir dessa intencionalidade, pensar os seus processos, sejam eles de recrutamento e seleção, de carreira, de desenvolvimento, mas também pensar para fora da sua empresa. Como que a gente atua? Eu entendo que, até pela minha socialização, eu tenho que estudar mais, entender mais sobre a questão racial do país. Eu não vivencio isso na pele. E eu sei que outras pessoas estão muito avançadas, né, em decorrência das suas vivências. Então, uma forma que eu entendo que as empresas podem fazer é reconhecendo que elas não precisam ser protagonistas de tudo. Que elas podem reinvestir o seu dinheiro ou o seu trabalho, caso elas não tenham, né, orçamento mas elas podem investir o seu trabalho. Qual é o conhecimento que você tem e como que ele pode impactar outros negócios pretos ou outras pessoas. E isso independe do seu porte. Você pode ser um freelancer e contribuir para o negócio de um outro empreendedor ou para algum negócio social. O que não dá é para a gente querer dominar a pauta e ditar como as coisas precisam ser feitas. E aí a gente deixa de ter um impacto verdadeiro. Além disso, né, eu quero reforçar mais uma vez a questão da intencionalidade. Quais são os critérios de decisão da sua empresa, né? Seja ela grande, pequena, microempresa, enfim. Eu acho que aqui a gente começa uma mudança real. E talvez chamar outras pessoas para conversa, para que essas outras pessoas também possam dizer, olha, você contribui comigo desta forma. E não a gente ficar querendo o tempo inteiro dizer qual é o formato ideal de contribuição. Então, na minha prática, o que funcionou para a Surf foi, ao conversar, né, com Nina e com a Alan, dizer como eu posso ajudar. E aí as outras pessoas também vão dizer, olha, essa forma você contribui. E aí você vai buscando isso para o seu negócio. Então é mais simples do que parece. É entrar na conversa e se colocar disponível e equalizar as coisas. Bom, aproveitando esse gancho da fala da Isabela, a gente já está nos nossos momentos finais, infelizmente, né? Mas eu vou pegar carona aí nessa última fala,
sobre como a gente realmente engaja, né? Enquanto sociedade civil, a gente fala muito desse lugar nosso de propósito, do lugar de cada cidadão, cidadã, pessoas negras, não negras na luta antirracista. A gente vem escutando muito sobre quem realmente é aliado nessa causa. A gente vem falando muito ainda e timidamente sobre o papel das empresas a partir do ESG, que é onde elas estão ganhando dinheiro diretamente com esse investimento pautado em impacto social. E a gente fala também muito por cima, num lugar muito ideológico, quando a gente trata a questão de impacto a partir da política, né? A gente só começa a lembrar nessa época de agora, quando a gente entra em ano eleitoral, a gente começa a pensar em quem a gente vai votar, que essas lideranças precisam ter uma pauta para o nosso povo, mas a gente não pensa na construção. Então, falando desse lugar cívico, falando desse lugar institucional e falando também desse lugar de poder público, queria, né, que vocês fizessem aí as considerações finais e também colocassem para a gente como que o Estado e as empresas de diferentes tamanhos, diferentes setores e pessoas podem realmente acelerar o futuro para resolvermos as desigualdades raciais no Brasil, né? Como que essas conexões, essas pontes podem ser construídas não só no pensar no imediatismo ou pensar de maneira isolada, mas como a gente pode fazer isso também de maneira integrada. Pode começar, Renata. Legal, Nina. Muito importante essa reflexão, né? A tal pergunta de $1 milhão. E minha melhor fala deve ser inspirada no nosso caso, né? Então, como é que a gente viu uma forma de começar a agir sobre um problema que estava ficando evidente, cada vez mais claro, começa a medir e tal. Então, a primeira coisa foi um olhar para dentro. Então, essa seria uma primeira recomendação minha, que aconteceu com a própria Nest. A hora que a gente parou de achar que o problema estava lá fora. A Nest é incrível, investe em impacto, então somos todos incríveis, todos os profissionais aqui. Vamos olhar os nossos indicadores primeiro, então? Olhamos, tivemos umas surpresas ótimas e outras não tão ótimas. Nas não tão ótimas, começamos a agir, né? Então, esse olhar para dentro é um primeiro convite que eu faria para qualquer instituição, pública, privada, porque às vezes a gente acha que a gente tem essa tendência de achar que o problema está lá fora. Então, vocês talvez encontrem a questão aí dentro. Feito isso, achar formas de continuar esse olhar para dentro, para identificar problemas e para começar a traçar estratégias de ação. Então, é um pouco assim também que a gente tem trabalhado na própria Nest, mas também no portfólio de negócios da Nest, que, de novo, achar que o problema está fora do portfólio Nest, que o nosso portfólio é incrível, o impacto é perfeito. Não, tem problemas também. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente olha para isso, a gente começa a analisar e a medir com frequência, analisar dados, identificar problemas, e daí a gente facilmente, quero concordar e trazer uma fala da Isabela aqui, na hora que a gente enxerga as soluções, elas não são mega complexas. O difícil, às vezes, é enxergar. E daí as soluções são pequenas mudanças que a gente vai fazer no nosso dia a dia como empresa. E que, para mim, a meta final de todos nós, incluindo a gente, mas a gente está falando aqui que soluções, né, como empresas e Estado podem agir, após o olhar para dentro, é ver como que isso vai alterar a minha política, no mínimo 2 políticas internas dessas empresas e desses governos. De recursos humanos, como é que eu olho para os meus recursos humanos, como é que eu recruto, como é que eu treino, como é que eu continuo desenvolvendo os meus recursos humanos. Então, no mínimo, nesse departamento, se a gente for olhar para simplificar, e num departamento de compras, para as empresas e governos que fizer sentido, um olhar para esses 2 departamentos já tem um impacto gigantesco, porque se a gente não olhar para isso, a gente vai continuar não comprando de empresas de empreendedores negros, a gente vai continuar não contratando pessoas negras para as posições de gestão e diretoria. Então, no mínimo, se for para começar só em 2 departamentos, seriam esses 2 que eu diria. Tem sido essa a nossa experiência, essa a nossa tentativa de ajudar a própria Nest, o nosso portfólio, a enxergar isso e melhorar em tudo isso. Perfeito. Preto? Nina, eu penso que
A gente passa por um momento na sociedade brasileira que estão precisando de coisas positivas, de preferências que não foram realizadas ainda. E eu penso que movimentos como o Black Money, ele aponta para nós uma possibilidade da gente conectar juntar muita gente em torno, né, de valores que possam apontar para uma mudança de sociedade. Nisso, eu penso também que fala sobre dinheiro. A gente discute mudança de sociedade, principalmente pelos nossos setores negros, das favelas. As pessoas acham que a gente fala de social e isso não está ligado ao econômico. As pessoas acham que a gente fala de desigualdade e não está ligado ao econômico. As pessoas acham que a gente fala sobre uma série de temas, de tudo isso é econômico, porque é na economia que define as relações na sociedade, né? Então, eu penso que quanto mais a gente criar ambientes, espaços necessários para isso, quanto mais a gente impulsionar o engajamento das lideranças, vai estar ajudando o Brasil a se perceber, a se olhar, e com isso acredito que teremos um movimento que vai compartilhar riquezas, possibilidades, oportunidades, ou do contrário, infelizmente nós vamos ter que compartilhar grandes tragédias, pandemia aí agora, né, um verdadeiro naufrágio, onde o afogamento é seletivo, e a gente sabe quais são as pessoas que estão se afogando sem nenhuma boia. O movimento Black Money já é esse lugar aqui de encontro, de consensos, de uma agenda comum, que a gente possa apresentar ao Brasil, um Brasil possível que a gente quer e que necessita isso urgente para ontem. E ainda bem que a gente está começando a plantar para colher depois, agora. E ainda bem que estamos juntos, né? Porque só o movimento Black Money, com certeza, sem o apoio e o impacto que a CUFA e outras instituições anteriormente já realizavam, seria quase que impossível. Isa. Olha só, complementando, né, o que a Renata e o Preto Zezé já falaram, eu acho que a Renata citou o departamento de compras das empresas, né, para além do RH, o Preto Zezé falou sobre dinheiro, e eu quero conectar isso tudo fazendo um convite para que os outros empreendedores que estão nos assistindo pratiquem Black Money. Quando eu disse sobre a intencionalidade, escolha os seus parceiros de negócio, escolha os seus fornecedores com intencionalidade. E essa intencionalidade, para mim, está nisso, praticando Black Money. Se você pode contratar um chefe de cozinha para o seu evento de final do ano, por que você não está buscando um chefe preto? Se você está buscando uma produtora de eventos, por que intencionalmente você não está buscando uma empresa de pessoas pretas? Ah, mas eu não estou achando. Mas você partiu para procurar? Então, imagina, né? Eu estou falando de começar a movimentar o dinheiro, tirar de mãos que já detêm muito dinheiro e fazer esse dinheiro circular em negócios que não têm. E eu posso garantir que as empresas vão se surpreender com a qualidade do trabalho que essas pessoas vão entregar. Então, para mim, uma forma prática é essa. Onde a sua empresa coloca o dinheiro que ela precisa gastar. E aí fica o convite para fazer Black Money. Né? Porque o movimento Black Money ele é muito maior do que só a instituição movimento Black Money. Então, eu tenho certeza que mapear esses fornecedores, construir o seu entorno mais diverso, vai mudar o seu negócio e vai também te acelerar. Porque, como eu disse em outro momento, você vai ter visões diferentes para problemas que talvez você está ali, né, tentando enxergar e não enxergava. Então, acho que é isso, é esse convite à intencionalidade. E fazer o dinheiro, gente, circular por outras mãos. Gente, eu juro que eu não dei um jabá ali para a Isa fazer esse jabá para a gente, mas é sobre isso, a gente está falando de futuro, não existe futuro sem a ação do hoje, por mais que a gente utilize a nossa ancestralidade, o passado como aprendizado e como fonte. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, agradecer a parceria de cada um de vocês, convidar também a cada pessoa que está nos assistindo e que vai compartilhar esse conteúdo, a conhecer os programas e o portfólio NEST das empresas, dos grupos sociais que são acelerados pela NEST, que são acompanhados, mentorados pela NEST. O Mercado Black Money é parceiro e tem sido aí um grande aprendizado para a gente estar nesse portfólio.
Também quero fazer um convite para que conheçam, e já conhecem, né, as campanhas e todas as iniciativas da CUFA Brasil, mas que se dediquem, que se empenham, que façam parte, que se engajem, que não é só conhecer, é fazer parte. E todas as nossas movimentações estão abertas a isso, né? É só realmente as pessoas terem a intenção também no cívico de auxiliar e se engajar. E também fazer o convite para conhecerem todo o trabalho da Surf Digital, junto ao Mercado Black Money, que também é o nosso negócio, que é parceiro da Surf, e foi a Surf que nos ensinou que nós somos anti-heróis e somos magos dentro da voz e da marca que nós promovemos com o movimento Black Money, e essa parceria com o Mercado Black Money, que hoje tem mais de 2.000 lojas de pessoas pretas vendendo online no mesmo endereço, que é esse espaço também para essa prática que a Isabela deixou a mensagem ao final. A gente convida vocês também a conhecer todos os nossos projetos e apresentar os projetos de vocês também. Estamos aqui para acelerar, inovar e trazer o futuro realmente que ele aconteça, mas realizando ele no hoje. Muito obrigada, Preto Zezé, muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Isabela, por esse papo e até a próxima.